A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Nós estamos dessa feita para gravar mais um vídeo e nessa tarde eu quero gravar esse vídeo e pretendo gravar outros vídeos com esse mesmo tema. Então, para esse nós vamos colocar como sendo a primeira etapa, a primeira parte, né? O tema desse série de 3 vídeos que eu pretendo gravar é o Santo Ministério. Esse é o tema, o Santo Ministério. Essa é a primeira parte. Para falar de ministério, eu acho que a pessoa precisa ser um ministro. Então, deixa eu me adiantar que a gente é obreiro credenciado já há alguns anos, dirigente de igrejas também há alguns anos, o que eu acho que dá uma certa qualificação para falar do assunto, não com, digamos assim, com todo o conhecimento, mas com conhecimento básico suficiente para ter certeza daquilo que está falando, certo? Então, quero desde já tomar por base um texto das Escrituras, a qual nós vamos estar meditando convosco, no livro de Hebreu. Hebreu é o versículo tema para essa série de assuntos ou mensagens que nós vamos trazer com esse tema. Hebreus, capítulo de número, deixa-me ver, é o capítulo 5, o versículo é o de número 4, que está escrito assim: e ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que são chamados por Deus, como Arão. Para nós do cristianismo e que vivemos principalmente a nossa igreja, ela presa muito por as escrituras, tentar levar as coisas de acordo com as escrituras. E quando se fala de ministério, o sacerdote, tanto arônico como o Melquisedeque, são assim um modelo do Antigo Testamento para nossa padrão, baseando então com a doutrina dos apóstolos, as normas e as condutas que eles traçaram para isso. Mas como nós vamos trazer uma série de assuntos nessa base ou nesse tema, nós vamos começar então com essa questão de Arão. Nós vemos a questão de Arão, que foi chamado por Deus, quando Moisés estava querendo se esquivar por ser um homem de lábios difícil, duro de falar, digamos assim. O Senhor Deus disse então que o irmão dele também estaria com ele, seria chamado para essa missão, como foi. E agora nós vemos no capítulo de número 17 do livro de Número, quando a nação já tinha saído então da terra do Egito, eles estavam caminhando, mas agora aparecem outros líderes, tanto da tribo de Levi como de outras tribos, questionando então o chamado de Arão. O chamado de Arão, questionava Moisés. E aqui então que o Senhor mais uma vez mostra que ele, além de ser um chamado, ter um chamamento da parte de Deus para a obra que ele estava vivendo ou fazendo, ele nesse dia ele prova para todo mundo que ele foi escolhido e o eleito. No capítulo 17, se vocês depois quiserem conferir, ele então determina que as 12 tribos cortem uma vara e trouxesse a Moisés. E o nome de Arão figurava representando a tribo de Levi. Representando a tribo de Levi, ele então coloca essas varas diante do testemunho, da arca do testemunho, aonde estaria o maná, coisa parecida, e está lá no lugar santíssimo para passar uma noite. Então, no outro dia, todas as 12 varas tinham o nome escrito de cada representante de cada tribo. No outro dia, a vara qual estava com o nome de Arão, pela tribo de Levi, ela tinha produzido brotos, folhas, brotos ou folhas, ela tinha produzido flor e ela tinha produzido fruto, unicamente nenhuma noite. Prova para qualquer pessoa mais incrédula que seja, poderíamos dizer um Tomé da vida, de que realmente naquele dia ele estava dizendo para todos: esse é meu eleito,
esse é o meu escolhido para esse cargo, para essa função sacerdotal. Já tinha tido um episódio antes, né, vamos dizer assim, colocar na tarde anterior daquela noite, onde Arão ofereceu sacrifício e a praga cessou. A praga cessou, o que poderia já constatar para todos que era ele realmente o chamado de Deus. Mas não, Deus teve que provar para todos que ele era um escolhido, chamado, escolhido por Deus. Pois bem, então nós vemos aqui agora esse homem chamado por Deus, escolhido por Deus, ou como dizia assim, o santo ministério, tinha as exigências desde o começo, desde o princípio. Nós observa nessa questão do livro de Levítico, que é o livro que determina as leis, as normas para muitas coisas na vida da liderança, dos ministros, dos sacerdotes da antiga aliança. E aí, no capítulo 21 do livro de Levítico, ele traz algumas coisas importantes que vale a pena a gente observar. E aí, com isso, nós vemos que, mesmo nessa antiga aliança, mesmo sendo um cargo hereditário, onde era só daquela família que poderia ter sacerdote e sumo sacerdote, mas exigia-se algumas qualidades, algumas exigências, algumas normas, alguns preceitos que esse candidato ou que esse filho nascido tinha que preencher para que pudesse desenvolver o seu ministério. As coisas de Deus nunca foram desordenadas. Ouça-me bem, nunca foram desordenadas. O caminho sempre foi estreito, o caminho de Deus sempre foi estreito, e Deus sempre primou por a perfeição, Deus sempre primou pelo melhor, Deus sempre primou pela santificação. Então, nesse capítulo de número 21 do livro de Números, ele traça algo importante, dizendo, fala Arão dizendo, versículo 17, nenhum da tua semente, nas suas gerações em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do Senhor. Nenhuma pessoa, nenhum filho de Arão, em quem houvesse alguma falta, algum defeito físico, poderia se aproximar para oferecer sacrifício ao Senhor. É claro, ele poderia comer do pão, ele poderia comer das ofertas. Vamos dizer, se fosse hoje, ele poderia ser um membro da igreja. Ele poderia ser um membro da igreja, sim, participar da Santa Ceia e estar em comunhão. Ele só não poderia exercer a função sacerdotal, a função do altar, ser obreiro na casa de Deus. Vamos usar o linguajar nosso hoje aqui. Isso falando de alguém que usa essa expressão, o santo ministério. Quando aceitei Jesus, quando comecei a trabalhar, e que não faz muito tempo, não sou tão velho assim, mas já tem mais de 22 anos que a gente está na obra de Deus, a gente sempre ouvia na hora da separação, consagração, dizer, agora nós vamos chamar para a consagração para o santo ministério. Infelizmente, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas essa expressão de santo já está até diminuindo na hora que vamos chamar para separar, já tira essa expressão, porque na realidade, infelizmente, não vamos exagerar, nem todos, mas existem algumas coisas que fogem os princípios mesmo de alguns anos atrás. Tá, voltamos então para cá, quando diz, nele não podia ter defeito algum. Aí ele dá lista e chega a citar alguns defeitos físicos, porém, nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como um homem cego, um homem coxo, um homem de nariz chato, um homem de membro demasiadamente comprido, um homem que tiver pé quebrado, ou quebrado a mão, ou corcovado, um anão, um homem que tiver belide nos olhos, ou sarna, ou impinja, ou que tiver testículo quebrado, um homem da semente de Arão, o sacerdote em quem houver alguma deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do Senhor. Veja, esses textos, essas qualidades aqui, era olhado para o homem, fisicamente, olhando para sua estrutura. Alguém cego,
Como que um cego pode estar guiando outro cego? Como que um cego pode estar oferecendo alguma coisa se ele não consegue ver? E Deus exigia que os animais, as ofertas sacrificadas tinham que ser inspecionada, olhada, analisada. Ainda hoje um sacerdote que tem esse problema, falta de visão espiritual, ele não consegue prestar um bom serviço para Deus, porque ele não consegue ver nada. Inclusive é aquele tipo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cego não tem, como cego vai ver mesmo? Aí, todas essas coisas, para quem já estudou tipologia bíblica, ela tem o seu significado para os nossos dias. Mas, naquela época, ela olhava exatamente, literalmente, um anão. Alguém que não cresceu e espiritualmente hoje, digamos assim, como que vai colocar uma pessoa que não cresceu espiritual, não tem crescimento espiritual, não tem maturidade espiritual para estar exercendo alguma função em termos de obra, em termos de ministério? Eu acho que muito difícil, nariz chato, pé quebrado, mão quebrado. Pé quebrado é alguém que não anda direito. E exige-se de um ministro, de um obreiro, que ele ande realmente sem manquejar. E ainda me dizem que maneja bem a palavra da verdade. Mas, dizendo, nós poderíamos parar por aqui. Mas não, ele vai mais além. Vai mais além quando o texto bíblico diz que esse sacerdote, ele tinha que cuidar com a roupa que vestia. Esse sacerdote não podia cortar o seu corpo. Esse sacerdote não podia se contaminar. Esse sacerdote, na hora de casar, não podia casar com qualquer uma por aí. Ou seja, era condição importante olhar para a esposa. Olhar exatamente para a esposa. Sabe que tem hora que eu olho para o Novo Testamento, e a gente vai, talvez nos próximos vídeos, falar sobre isso, e ver que quando a Bíblia dá a mesma sorte às esposas, sabe? É algo maravilhoso as Escrituras. Por isso que o Novo Testamento ele tem uma harmonia muito grande com o Antigo Testamento. Então, ele tinha que cuidar disso. Não podia casar com qualquer uma. Inclusive, se fosse casar, um sacerdote casar, poderia casar até com uma viúva, mas desde que essa viúva tenha sido viúva de um sacerdote. Exatamente isso. Até nisso era vista essas qualidades. A roupa do sacerdote, sabe, o cabelo do sacerdote. O sacerdote não podia ser, digamos assim, um cabeludo, ter o cabelo grande demais, e não podia rapar o cabelo, se tornar careca, como é comum a moda por aí afora. Tem pessoas que vão andar na teia e rapa a cabeça, toda a cabeça, mas de repente não, um obreiro, já pensou, um ministro cabeludo? Isso foge os padrões das Escrituras. Mas deixamos isso para lá e vejamos que existia princípio, existia norma para que o povo considerasse esses ministros como realmente alguém que tinha qualidade, que tinha postura, que tinha moral, que tinha ética, que tinha realmente autoridade para estar na frente, para estar ministrando, que tinha dignidade, que era digno do cargo, que vivia uma vida realmente pautada nas Escrituras. Os sacerdotes eram muito respeitados, mas eles tinham um padrão de vida digna disso. Os sacerdotes eram muito honrados, mas eles tinham a qualidade de vida que lhe dava isso. A nação respeitava, o povo considerava os sacerdotes, mas eles tinham que ter um padrão à sua escolha, mesmo sendo um herdeiro, digamos assim, do sacerdote, sendo filho de sacerdote, mas se ele tivesse defeito, não tinha aquela coisa, é filho, vamos dar um jeito, não, ele não preenche os requisitos, ele não dá certo, ele tem a mão quebrada, ele tem o pé quebrado, ele tem um testículo quebrado, ele não produz, ele tem belide nos olhos, ele tem sarna, ele é cocundo, ele é anão, ou ele é grande demais. Não podia ser muito pequeno e não podia ser grande demais. As coisas de Deus é sob medida. As coisas de Deus precisa ter um padrão. E aí vem uma coisa, na obra de Deus não tem aquele gigante, né? Olha, Deus precisa realmente de que a sua palavra seja considerada por nós nessas últimas horas, nessas épocas que nós estamos vivendo. Quando se analisa o santo ministério
no Antigo Testamento, a gente dá glória ao nome do Senhor. Dá glória ao nome do Senhor. Eram homens que precisavam viver uma vida santa, eram homens que precisavam ser santos, eram homens que precisavam zelar pela santidade de Deus. Por isso é chamado o Santo Ministério. Exatamente, aprendi isso na igreja a qual eu estou desde que me batizei. Exatamente isso é o Santo Ministério. Mas será que está tão santo assim nesses dias de hoje? Não sei como você está vendo, o que você está ouvindo por aí afora, ou como a gente está vendo as coisas. Porém, eu tenho percebido que está faltando alguma coisa para essa questão do ministério. Principalmente quando se trata dessa seleção, desse chamamento, dessa escolha para os novos ministros. Por quê? Pelo que se entende aqui, teria que ser realmente alguém que é os melhores. Dentro do chamado, você vai escolher os que preenchem as qualidades da Escritura para assumir o posto de intercessor, de ajudador, de servir, para que ele possa, a palavra, servir de exemplo e assim sucessivamente. Não precisa ser realmente alguém que dê exemplo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Agora nós vamos para o Novo Testamento, enquanto nós vamos para o Santo Ministério, para a segunda etapa. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e ora pelo ministério da Igreja do Senhor, pelo ministério de Deus na terra, que estamos precisando exatamente também de uma revitalização. Que Deus ajude e abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e amigos em Cristo. Amém.